minha mãe é uma pessoa extremamente barraqueira. Sabe, essas pessoas que faz escândalo, que briga com todo mundo, faz tempestade em copo d'água. Era brigada com a minha avó, com as minhas tias, com as primas. Era aquela comunicação bem distante, sabe? Então, eu também acabava ficando distante da minha família. E quando meu pai e a minha mãe se separaram, meu pai separou da minha mãe e separou de mim também, porque ele me esqueceu, exatamente. Nunca mais ficava me ligando nem nada e eu sentia tanta saudade dele. E eu ficava muito sozinha, sempre era da casa pra escola, da escola pra casa. Minha mãe chegava do trabalho, às vezes eu ia contar alguma coisa, conversar com ela, ela já soltava um berro, já fazia escândalo. Ai, era super complicado, às vezes eu nem tinha liberdade de conversar com ela, que eu já pensava assim, eu nem vou falar pra ela, senão ela já vai fazer o escândalo já, né? Quando eu fiz ali meus 9, 10 anos de idade, ela conheceu um cara e começou a namorar. Aí ela sentou comigo e falou, olha, eu comecei a namorar, eu quero que você conheça ele. E ok, né? Quando eu conheci o cara, que padrasto bacana. Ele era tão divertido, tão legal. Ele sempre brincava comigo, me levava pra sair com a minha mãe, a gente comia fora, a gente sempre tava fazendo alguma coisa, ele sempre colocava eu nos compromissos deles, nas coisas deles. E ele foi tão bacana que ele fez a minha mãe voltar a conversar com a minha avó e com as minhas tias, sabe? Então, pra minha família, ele era, nossa, o deus grego, cara. Que passou uns 2 meses, ele veio morar com a gente. E pra mim foi super legal, porque ele era muito legal, né? E ele e minha mãe trabalhavam em horários diferentes, então muitas vezes eu ficava sozinha, aí ele chegava do serviço, depois minha mãe chegava do serviço. Então eu ficava sozinha com ele e com ele com a minha mãe, nunca ficava assim, eu e minha mãe sozinha. Nisso que eu fui ficando sozinha com ele, um dia eu tava tomando banho. No que eu tava tomando banho, ai meu Deus, que cor. O banheiro da minha casa era tipo banheiro de clube, que é aquele banheiro assim, que dá pra ver em cima e dá pra ver embaixo, que não é todo tampado. Eu tava tomando banho e tal, quando eu olhei pra porta, eu vi uma câmera. E na hora que eu vi a câmera, eu chamei pelo nome dele. E a câmera sumiu e eu fiquei intacta, sabe? Eu falei, gente, será que eu tô vendo coisa? Meu Deus, apesar de eu ter 10 anos, eu não era boba. Muito pelo contrário, eu era muito esperta. E aí eu fiquei na minha, sabe? Saí do banheiro, ele tava sentado, perguntou, você me gritou? Falei, gritei, eu achei que tinha visto alguma coisa no banheiro, mas deve ser coisa da minha cabeça. E ele não falou nada, não falei nada, beleza. No outro dia, quando eu tava tomando banho, eu vi a câmera de novo, porque eu passei a reparar, né? Comecei a tomar banho olhando pra câmera, porque eu fiquei assustada. Nunca tinha parado pra perceber isso. E nisso que eu vi, foi tão rápido que eu nem desliguei o chuveiro. Eu puxei a toalha, eu coloquei a mão no meu corpo, eu gritei o nome dele, falei, o que você tá fazendo? Sai daqui! E abri a porta, nisso ele saiu correndo também, e aí ele começou a me pedir desculpa, ele, desculpa, pelo amor de Deus, me desculpa. E aí eu comecei a chorar. E quando ele viu a minha fragilidade, foi terrível. Porque ele tava pedindo desculpa, só que quando ele viu eu triste, eu chorando, eu na defensiva e não no ataque, ele começou a me atacar. Ele começou a falar, olha só, se você falar alguma coisa pra sua mãe, eu vou pôr tudo isso aqui na internet, você tá ouvindo? Ah, detalhe, a câmera não era o celular dele, tá? Era uma câmerazinha que ele tinha. E aí ele falou assim que ia colocar tudo na internet. Cara, eu com 10 anos de idade comecei a chorar mais ainda. E ele falou, eu não quero que você fale nada. Entendeu? Eu não vou fazer nada se você não falar nada. Agora, se você falar alguma coisa, eu vou te publicar. Eu vou acabar com a sua vida, com a vida da sua mãe. E eu não tava acreditando que aquele homem tão maravilhoso, que eu tinha uma consideração como um pai já, por mais que era muito recente tudo, não tinha nem 1 ano, tudo isso. Eu não tava acreditando que isso estava acontecendo comigo, né? E aí, desde então, às vezes, eu tava, por exemplo, sentada assistindo televisão, e ele vinha e passava a mão na minha perna. Às vezes eu tava deitada na minha cama, jogando no meu tablet, ele vinha e passava a mão assim nos meus peitos. E eu não conseguia ter reação, entendeu? E ele vinha de uma forma carinhosa, tipo, ele falava assim, ah, eu te acho tão linda, você é como uma filha pra mim. Ai, você é tão gostosa, tão perfeitinha, sabe? Ele ia fazendo isso, então eu ficava intacta, eu não sabia o que fazer, eu não sabia como reagir, querendo ou não. Era assustador isso. A minha vontade era de pegar uma faca e esfaquear ele, mas ao mesmo tempo eu gostava tanto dele, eu não conseguia lidar
com a situação. Parece que era muito pra minha cabeça e eu não tinha, assim, apoio de ninguém, assim, eu não tinha meu pai perto de mim, não tinha meus avós, minhas tias, não eram pessoas próximas de mim pra eu chegar contando, sabe? Só porque, olha pra vocês verem que incrível, passou mais ou menos uns 4 meses, ele nunca chegou assim a me estuprar, a penetrar, nada disso, mas ele sempre passava a mão no meu corpo. E quando ele falava assim pra mim, ó, que não era pra contar pra minha mãe, que minha mãe não acreditava em mim, ele usava, por exemplo, eu lavava as vasilhas, aí quando a minha mãe chegava de serviço, ela falava assim, ah, quem lava as vasilhas? Ele falava, eu. E eu falava, não, mas quem lavou as vasilhas foi eu. Ele falou assim, pô, ela tá aprendendo a mentir, isso tá muito feio, deve ser a idade. E minha mãe já fazia aquele barraco, mentirosa, que não sei o quê. Então, essas situaçõezinhas pequenas que ele me colocava como mentirosa, era onde ele me provava e me mostrava que minha mãe não ia acreditar em mim se eu falasse alguma coisa pra ela. E isso acabava comigo muito mais. E quando passou uns 4 meses, minha mãe e ele decidiram casar no civil. E foi tão engraçado que eles casaram no civil e ele ficou insistindo pra na lua de mel eu fosse também com eles, pra me divertir, que eu não conhecia ainda o mar, a praia. E eu sempre quis ir, eu sempre falei isso. E minha mãe falou, tá bom. Só que dessa vez, eu é que falei que não queria ir. Falava, não mãe, não, eu quero ficar na casa da vovó, eu quero ficar na casa da vovó. E minha mãe, não, sua avó não quer você lá, não, sua avó nem gosta de você. Eu, não, por favor, deixa eu ficar na casa da minha avó, deixa eu ficar na casa da minha avó. E minha mãe falou, tá bom, fica. Aí ela me levou pra casa da minha avó e foi pra lua de mel. E na casa da minha avó foi tão incrível que tem uma prima, que era prima da minha mãe, mas ela é prima segunda minha. Então ela é mais velha, ela é mais amiga da minha mãe. E assim, toda vez que as pessoas falavam do meu padrasto, eu sempre falava muito bem dele. E dessa vez, eu tava muito calada, eu não conseguia falar nada. As pessoas falavam, me perguntavam, eu não conseguia responder assim, legal, entende? Como que tá sendo? Tá sendo bacana? Como que é? Como é que tá? Sabe, essas coisas assim, eu não conseguia mais responder do jeito que eu respondia. Tipo, poxa, ele é muito legal, ele é muito bacana, ele gosta muito de mim, eu gosto muito dele. Eu não conseguia mais responder. Assim, eu respondi assim, é legal, tá bom. E a minha prima, muito psicóloga, começou a conversar comigo. Conversando. E assim, eu não passei um dia na casa da minha avó, eu passei uma semana, 7 dias, né, dormindo e acordando na casa dela. Então eu ficava o dia inteiro lá. E a minha prima era a pessoa mais próxima de mim. E ela conversando, ela é tão esperta que ela conseguia me fazer perguntas que eu conseguia me abrir com ela e começar a contar. Aí um dia a gente estava sozinha em casa e a gente foi entrando no assunto e eu peguei e contei tudo pra ela. Contei tudo. Contei dos vídeos, das ameaças, das mentiras, de tudo. E ela ficou passada. Ela falou, sério? É sério isso? Eu falei, é sério, é muito sério. Ela falou, mas a sua mãe precisa de saber. Eu falei, não, minha mãe não vai acreditar em mim, vai dar maior BO, vai dar briga, pelo amor de Deus, não fala nada. Ela falou, é impossível a gente não falar nada. Não pode, porque agora ele vai morar oficialmente pra sempre dentro da sua casa. Se ele ainda não te estuprou, entendeu? Agora que vai começar a piorar. Se ele faz isso e ele ainda finge que é uma pessoa maravilhosa, esse cara só tem potencial a piorar o que ele já é. Não pode continuar assim. E ela foi colocando isso na minha cabeça, colocando isso na minha cabeça, colocando isso na cabeça. Quando minha mãe chegou de viagem, ela ligou pra minha mãe falando que queria conversar com ela. Ai, lá fomos nós, o grande momento. Ai, como eu fiquei com medo. Ai, como eu senti uma sensação de que a minha vida ia parar naquele exato momento, que minha mãe não ia acreditar em mim, que tudo ia ficar terrível. Então, a minha prima começou a conversando entre nós 3. Na hora que a minha prima contou e fez eu contar e eu gaguejava muito, não conseguia falar, minha mãe ainda botava pressão, anda logo menina, fala logo. E isso me fazia travar, eu não conseguia. E a minha prima conseguia conversar com ela, pra ela conseguir conversar comigo, que do jeito que ela tava conversando comigo, eu não ia conseguir me abrir. E a pior parte de todas, foi que a minha mãe falou assim, você tem certeza que de tudo isso que você tá me contando, não é porque você sente falta do seu pai? E naquele momento parece que meu mundo caiu, que eu levei assim, uma baldada de água gelada na cara, né? E aí eu peguei e falei pra ela que minha prima tinha me aconselhado a falar. Eu falei, mãe, eu sempre gostei tanto dele, desde que você falou que tava namorando.
Eu sempre brinquei com ele, pulei no colo dele, sempre, sabe, era tão carinhosa e legal com ele. Sempre fui amiga dele, do mesmo jeito que ele sempre foi meu amigo. Então eu jamais estaria inventando isso pra poder estragar alguma coisa, estragar o casamento de vocês. Daí a minha mãe já ficou assim, instigada, ficou com aquela coisa dentro dela, não sabia o que fazia, ela ficou caladinha. Falou, fica aqui no sua avó. Foi lá em casa e revirou o guarda-roupa inteiro e achou a câmera que eu tava falando. E aí ela já ligou a câmera. Na hora que ela viu tanto de videozinho, fotinha, coisinha minha dentro do banheiro que eu mesmo não sabia que tinha, ela plantou um barraco, ela começou a gritar e o bairro inteiro ficou sabendo, todo mundo ficou sabendo. E ela ligou pra polícia, já ligou pra advogado pra pegar divórcio. Ela fez assim um escândalo mesmo, né? Porque já era do jeito dela esse. E aí ele ficou desesperado e ele pegou as coisas dele e sumiu. Ele sumiu, a polícia não achou, bateu na porta da mãe dele, dos irmãos, do serviço. E ele sumiu no mapa, nunca mais ouvimos falar dele. E nem pra assinar o divórcio, mas acaba que minha mãe conseguiu tudo. Beleza, né? Eu fiz tratamento no psicólogo pra poder conseguir lidar com toda a situação, porque eu era muito novinha, até pouco tempo atrás eu ainda fazia. Aí o que aconteceu? Passou uns 3 anos, eu tava na porta da minha escola, e eu não sei como, ele tava lá, na hora que eu vi, eu gelei todinha. E aí ele pegou e pediu pra falar comigo, e na hora eu não sabia o que fazer, fiquei meio assim. Ele pegou e me deu um perfume, um presente. Ele falou pra mim assim que ele tava ali, que não precisava ficar com medo dele, que ele queria me pedir perdão pelo que ele tinha me feito, pelo que ele causou na minha vida, pelo que ele causou na vida da minha mãe, que ele tava na igreja já tinha um tempinho e que ele tava tentando encontrar o caminho certo, que ele sabe que isso era um defeito dele, que ele tinha que mudar. E ele disse que não sabia explicar o que ele estava sentindo por mim, por que ele teve aquelas atitudes. O sonho dele sempre foi ter uma filha, blá 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 blá. E eu, claro, eu perdoei, louca de vontade de sumir dali, de sair de perto dele, de ir embora pra minha casa logo. E ele ainda veio me perguntar se eu sabia, se eu acreditaria que ele tinha chances de voltar com a minha mãe. Voltar com a minha mãe? Minha mãe não queria ver ele nem pintado de ouro. Sem falar que minha mãe se tornou uma pessoa amargurada, triste, sempre vivia na defensiva. E eu senti o sofrimento dela. Ela nunca mais conseguiu ter um namorado, colocar um homem dentro de casa. Automaticamente foi por segurança a mim. Só que uma hora também eu vou casar, vou viver minha vida. E eu não quero que ela fique sozinha, eu quero que ela case também. E aí eu falei pra ele que não, que era sem chances deles voltarem e tal, e ele sumiu, né? Minha mãe que quis me mudar de escola, quando descobriu que ele descobriu qual escola que eu tava estudando, que me levou um presente. Ela realmente começou a me proteger muito mais. E o mais engraçado de tudo é que isso me fez aprender uma coisa. A minha prima mesmo falou pra mim e pra minha mãe, né? E eu aprendi junto. Às vezes a gente tem tanta mania de pedir pra Deus, pro universo, porque a gente acredita que a gente conheça uma pessoa bonita, charmosa, cheirosa, elegante, rica. A gente pede uma pessoa com tantos defeitos, com tantas qualidades, e esquece de pedir o mais importante, que é com defeito que a gente ama. Então, às vezes, a gente conhece uma pessoa com tudo aquilo que a gente sonhou de maravilhoso, mas esquece de pedir com defeito que a gente ame também. Porque para conviver com a pessoa, a gente tem que amar os defeitos dela. Então eu convido você que está assistindo o vídeo, a partir de hoje, começar a pedir para Deus, pedir para o universo, pedir, né, para quando você conhecer uma pessoa, que ela venha cheia de defeitos, que você seja apaixonada, entendeu? Porque beleza, aparência, essas coisas passa. O que fica de verdade é o caráter da pessoa. Então, que ela venha com um caráter bom, que ela venha fiel, que ela venha digno, que ela venha, sabe, com coisas boas de verdade. E não só com beleza ou com dinheiro. E hoje eu consigo olhar para isso e ajudar pessoas que passaram por isso. E você, se já passou por isso também,
Manda pra mim sua história, seu fato, seu relato no direct do meu Instagram. Deixa eu ver aqui, contato para as pessoas saberem detalhadamente, pra gente poder aprender um pouquinho mais com a história de cada um. Antes de julgar ou criticar alguém, lembre-se que tem sempre uma história por trás de qualquer sorriso ou de qualquer lágrima.